Todos nós gostamos de planejar algo e termos sucesso na realização. Esse é o estudo de número 1042 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia Sagrada está repleta de exemplos de pessoas que tiveram sucesso e tem lições que podemos aprender com elas para termos êxito nas nossas empreitadas. Vamos ao nosso tema: alcançando sucesso nos objetivos traçados. O nosso texto base está no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 9, que diz: em sua alma o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina seus passos. É muito natural e é comum, principalmente no último dia do ano, no primeiro dia de um ano novo, as pessoas traçarem objetivos para serem alcançados no decorrer do ano, e nós temos essa capacidade. Salomão fala em Provérbios capítulo 16, verso 1, que ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa, e tem outra versão que diz que do homem são os planejamentos do coração, mas a resposta vem da boca do Senhor. Os planejamentos mais sábios do ser humano podem ficar só no papel e não se concretizarem, mas quando o ser humano busca o direcionamento de Deus, ele é guiado por Deus e pode concretizar os objetivos, pois quem dá a palavra final é o nosso Deus. Provérbios capítulo 19, verso 21 diz: o ser humano pode fazer muitos planos, contudo quem decide é Deus, o Senhor. Tem outra versão que fala que existem muitos pensamentos no coração do homem, mas o que prevalecerá é o conselho do Senhor. Nós que servimos ao Senhor, nós precisamos colocar os nossos objetivos, os nossos sonhos, os nossos propósitos no Senhor. Devemos colocar o Senhor em primeiro lugar de tudo, porque é Ele que tem poder para fazer, realizar ou não, para nos guiar ao objetivo que nós traçamos. Provérbios capítulo 20, verso 24, diz que os passos do ser humano são dirigidos pelo Senhor. Como seria possível a alguém discernir perfeitamente seu próprio destino? A Bíblia nos ensina que ninguém pode se opor à vontade de Deus. Provérbios 21, verso 30, Salomão diz: não há inteligência alguma, nem conhecimento algum, nem estratégia alguma que consiga opor-se à vontade do Senhor. Nós podemos traçar planos, objetivos, pois temos essa capacidade, mas nós devemos nos submeter à vontade do nosso Deus. E o rei Salomão, ele nos mostra que a vitória vem de Deus. Provérbios capítulo 21, verso 31 diz: os homens podem preparar seus cavalos para o dia da batalha, mas somente Yahvé, o Senhor, é quem dá a vitória. O homem pode se preparar, pode fazer planos, pode fazer projetos, pode fazer o que é necessário ele fazer. Por exemplo, estudar, trabalhar, planejar, mas ele não pode se esquecer que a vitória vem do Senhor, o sucesso vem do nosso Deus. Davi, ele foi um grande líder, ele foi um rei estimado em Israel, o homem segundo o coração de Deus. E Davi reconheceu que todo o sucesso que ele teve foi porque o Senhor deu a ele. Salmo 144, verso 10 diz: és tu que dás a vitória aos reis, que da cruel espada salvas Davi teu servo. Davi reconheceu que nas batalhas o Senhor o protegia e também protegia o seu exército. Deus o conduzia, o orientava, Deus dava estratégias para ele alcançar a vitória, mas Davi, ele buscava ao Senhor, ele não temia os inimigos dele, porque independente da força militar dos
seus inimigos, o Senhor daria a vitória. Davi reconhecia que era o Senhor que firmava os passos dele. No Salmo 37, verso 23, diz: o Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. E Davi procurava agradar ao Senhor. Muitas pessoas, infelizmente, tomam decisões sem consultar ao Senhor e fracassam, porque eles não colocam o Senhor em primeiro lugar. E eles colocam sim os seus desejos, os seus projetos e os seus objetivos, mas é o Senhor que nos dá a vitória, é o Senhor que nos faz prosperar. O salmista Davi, ele nos mostra que ele buscava a orientação e o direcionamento do nosso Deus. Salmo 143, verso 8: faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti eu confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanta a minha alma. Davi tinha vida de oração, de comunhão, de intimidade com Deus. E ele gostava de seguir as orientações do Senhor, porque ele colocava no Senhor a plena confiança. Mas também ele dava ao Senhor a honra, a glória e o louvor pelas vitórias que Deus lhe concedia. Josué tinha desejo também de seguir as orientações do Senhor, e o Senhor o conduzia ao sucesso. Após a morte de Moisés, o Senhor orientou a ele. Vamos ver Josué capítulo 1, o verso 8, que diz: que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. As orientações do Senhor para Josué ser bem sucedido em suas empreitadas e ter êxito, que nós lemos, que nós vimos no Josué capítulo 1, verso 8, medite na palavra de Deus todos os momentos, dia e noite, e haja de acordo com a palavra. Josué, ele não deveria somente falar de Deus, mas ele deveria viver de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Josué deveria conhecer o Senhor, e nós conhecemos o Senhor através da palavra de Deus, através de uma vida de oração, através do Senhor estar conosco e nós caminhando com Ele. Certa vez, Davi teve um desejo, Davi teve um propósito, ele teve um objetivo na vida. Ele queria construir uma casa para o Senhor, ele fez os preparativos para isso. 1 Crônicas capítulo 28, verso 2. Então o rei Davi se colocou em pé diante de todos e proclamou em alta voz. Olha o que ele disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu, eu tinha o propósito de construir um templo de repouso para a arca da aliança de Yahvé nosso Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus, e fiz os preparativos para edificá-lo. Imagina a euforia de Davi. Ele teve um desejo, mas nem sempre os nossos desejos, os nossos planejamentos, os nossos objetivos são aprovados por Deus. Nem sempre os nossos objetivos estão de acordo com a vontade do nosso Deus. E por Davi ter intimidade, ter comunhão e buscar a orientação de Deus, o Senhor respondeu para ele que não seria ele que iria executar esse projeto. Sabe por quê? Porque Davi, ele era um homem de guerra, ele derramou muito sangue, e Deus falou para Davi que seria Salomão que construiria. E é interessante você entender que nós precisamos buscar as orientações do Senhor e fazer o que o agrada, e não devemos ficar buscando satisfazer a nós mesmos. Davi, ele orientou a Salomão para construir com sucesso a casa do Senhor. Vamos ver a orientação de Davi, que fala como seria o sucesso de Salomão. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9 e verso 10. E tu, meu amado filho Salomão, reconhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e com toda a disposição da tua alma, porque Yahvé o Senhor, olha o que Deus faz,
examina profundamente todos os corações e conhece as mais íntimas intenções da mente. Se o buscares, tu sempre o encontrarás, mas se o desprezares, ele te rejeitará eternamente. Olha ainda Davi falando: agora, pois, toma cuidado, porque o Senhor te escolheu para construires uma casa que lhe sirva como santuário. Portanto, sê forte e realiza a obra com o melhor das tuas mãos. Davi orientou a Salomão o que era necessário ele fazer para alcançar o objetivo traçado por ele. A primeira coisa era reconhecer a Deus, ou conhecer a Deus, conforme outra versão da Bíblia diz, no sentido de andar com Ele, ter comunhão com Ele, buscar conhecê-lo. No Salmo 9, verso 10, diz assim: em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Quem conhece a Deus verdadeiramente consegue confiar na fidelidade de Deus e sabe que jamais será abandonado pelo Senhor, porque tem vida de intimidade, de comunhão e anda com nosso Deus. A segunda coisa que Davi fala para ele deveria servir ao Senhor com um coração sincero, um coração íntegro, um coração inteiro. E Davi, mais adiante, ele fez uma oração. Nesta oração, ele fez um pedido a Deus por Salomão. Vamos ver? 1 Crônicas, capítulo 29, verso 19, diz: dá a meu filho Salomão um coração sincero e honesto, a fim de obedecer aos teus mandamentos, aos teus decretos e aos teus princípios, para que possa edificar este templo para o qual reuni todos os recursos necessários. Deus não aceita um coração dividido, pois quem ama o Senhor obedece os mandamentos, obedece as orientações, obedece a Ele em tudo. Davi falou para Salomão que ele deveria servir ao Senhor com disponibilidade, ele deveria colocar o Senhor em primeiro lugar, ter disposição para fazer a obra e fazer com zelo. Jeremias 48, verso 10 nos faz uma advertência. Jeremias fala assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente ou relaxadamente. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor de qualquer jeito. O nosso Deus, ele se agrada de quem faz a obra dele com disposição, disponível e com zelo. A quarta atitude que Salomão deveria ter para que ele fosse bem sucedido, para que ele alcançasse os objetivos propostos, seria buscar ao Senhor em oração, porque na oração nós recebemos respostas, nós recebemos orientações, fortalecimento, cura, o perdão dos nossos pecados. Também nós recebemos tranquilidade, paz, direcionamento, e muitas vezes o Senhor nos transforma através da oração. Jeremias capítulo 33, o verso 2, o verso 3 diz: assim diz Yahvé, que fez a terra, que lhe deu forma e a colocou em seu lugar. Eis que seu nome é Yahvé o Eterno. Invoca-me e te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. É importante nós buscarmos o Senhor, é importante termos vida de oração com o nosso Deus. A quinta coisa para Salomão ter êxito naquele propósito era ser cauteloso, e cautela é prudência, é moderação, é atenção e é também cuidado. Davi falou para Salomão ser cuidadoso, ser prudente, para Salomão andar com Deus, estar atento às orientações dele. Salomão, ele nos ensina que quem é prudente
observa por onde anda. Provérbios capítulo 14, verso 15, o incauto acredita em toda informação que recebe, mas o homem prudente, ele observa bem aonde pisa. O prudente é cuidadoso, o prudente não vive na ilusão, porque ele confere as informações que ele recebe, assim como Paulo elogiou os irmãos de Bereia, os crentes bereanos. Paulo fala que eles conferiam se a palavra que Paulo estava pregando estava de acordo com as escrituras. Mas Davi, ele fala para Salomão que se Salomão quisesse ter êxito naquela empreitada, ele deveria ser forte, no sentido de ser firme, corajoso e não desistir. Davi sabia que o medo paralisa e também pode fazer a pessoa desviar de seus objetivos. Por isso, é importante ser corajoso e prosseguir, independente das circunstâncias serem favoráveis ou desfavoráveis, assim como o nosso Deus falou para Josué em Josué capítulo 1, verso 9. Ora, não te ordenei, olha a ordem de Deus para Josué, ser forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Na nossa caminhada com Deus, nós não podemos recuar ou ficar paralisado. É necessário nos fortalecer no Senhor através da oração, através da leitura e meditação da palavra de Deus, porque assim conseguiremos prosseguir até o fim. A última orientação de Davi a Salomão é que Salomão deveria realizar a obra de Deus com excelência, com o melhor que ele tinha, e Salomão ele entendeu, e ele nos ensina que nós devemos fazer tudo para o Senhor com o melhor das nossas forças. Eclesiastes capítulo 9, verso 10, sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças, porquanto para a sepultura para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. Nós devemos fazer tudo dando o nosso melhor, principalmente na obra do Senhor. Não podemos fazer para chamar a atenção de alguém ou para recebermos elogios, mas tudo que nós devemos fazer para agradar ao nosso Deus, como Paulo fala em Colossenses capítulo 3, verso 23 e verso 24, e tudo quanto fizerdes. Olha que interessante, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que estáis servindo. É importante sempre nós termos em mente que a melhor recompensa não é elogio do homem, não é reconhecimento do homem, mas é o que vem do nosso Deus. Eu vou concluir, que nós possamos aprender e alcançarmos êxito no que planejamos e realizamos, porque nós devemos sempre colocar o Senhor em primeiro lugar, porque através de nós o nome do nosso Deus é glorificado. E concluindo, eu vou dizer para você que Salomão, ele nos anima, ele nos encoraja para podermos concluir os nossos objetivos que nós nos propomos a fazer. Provérbios capítulo 10, verso 28 diz assim: o objetivo do justo será concluído com alegria, mas as ambições dos ímpios darão em nada. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você teve alguma dúvida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se ainda não se inscreveu no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o Senhor Jesus continue te abençoando abundantemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.